Desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. São 7h02 e é com alegria que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, agora no novo horário das 7 às 8 horas da manhã pela Rádio Chapecó, FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense, e tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz o tema Convite à Oração. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco encaminhando a sua pergunta e a sua colaboração. Você pode fazê-lo através da live do Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode ver e ouvir esse programa, ou através do WhatsApp 2049 1212 e telefone fixo 2049 1200. Conheça também as nossas redes sociais, Hora Espírita Chapecó, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Lá você encontra todos os programas anteriores com os diversos temas já tratados e também informações sobre as casas espíritas de Chapecó e da região. E pode também ver o anúncio dos próximos programas. E na equipe de trabalho dessa manhã nós contamos com a presença da nossa amiga Fabiane Marcon, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Fabi. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Rony. Um bom dia para o nosso amigo que nos ampara aqui na técnica. E um bom dia muito especial para todos os ouvintes que nos acompanham pelo rádio e pelas redes. Também queremos dar bom dia ao nosso amigo Rony Pedó, da Associação Espírita Amor e Caridade. Bom dia, Rony. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que nos ouvem e nos acompanham nesse momento. Eu sou o Marcelo Detone, do Centro Espírita Gotas de Luz, o âncora dessa manhã. E antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar o nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todos os sábados. Nossa patrocinadora, Palmar Impermeabilizações, e pelo qual nós pedimos licença para ouvirmos o seu recado. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Então, amigos, nós estamos com o programa Hora Espírita dessa manhã com o tema Convite à Oração. O termo oração vem do latim oratio, que se traduz como discurso, linguagem, palavra, exortação. E no contexto religioso, orar é um fundamento que estabelece uma ligação com as forças superiores da espiritualidade. Então, é nesse contexto que nós vamos abordar um pouco da oração na ótica do Espiritismo. E para começarmos a nossa conversa, nosso diálogo dessa manhã, nós queríamos pedir para a nossa amiga Fabiane, por que Jesus, né, nos convida sempre a orar? Para responder de uma forma bem simples, porque Ele nos ama profundamente, né? Jesus passou pela terra orando e servindo. Esse foi o seu maior legado, né? A oração e o trabalho, o serviço. E ele veio à terra, a gente que conhece, né, essa história toda,
ele veio à Terra em missão de amor. Ele veio numa missão de auxílio à humanidade no seu processo evolutivo. Ele conhecia também naquele momento o ser humano em profundidade. E ele sabia do nosso atraso, das nossas mazelas, da nossa luta interna, né, contra aquele homem velho que nos habita, aquele homem velho cheio de vícios de tantas vidas. Então ele sabia que a luta seria grande, que a batalha seria grande. E ele nos deixou esse exemplo porque em todos os momentos ele orava. Quando ele se sentia desconfortável, quando ele precisava tomar decisões, quando ele precisava fazer algo difícil, ele orava. Era da conduta dele, era da sua rotina, né? Então, o que ele deixa claro para nós? Olha, eu sei que vocês estão num mundo de provas e expiações. Eu sei que a batalha vai ser difícil. Eu sei que vocês precisam se fortalecer. Está aqui um presente para vocês, a oração, né? Através dela, vocês serão fortalecidos. Então, eu acho que esse foi um presente maravilhoso também que ele deixa para o ser humano, né? A possibilidade da conexão com forças maiores do que as suas. E quando a gente olha para ele, para essa história dele, você imagina assim, um espírito tão evoluído, que já tinha tanta força, que já tinha tanto poder pessoal. E este espírito dobra os joelhos e pede e se conecta. Como é que nós não vamos precisar, né? Fracos que somos, falhos que somos. Então ele faz por amor, é um convite que ele faz por amor. Ora e te amparo. Com certeza. Na realidade, tudo que você falou foi excelente, né? E é uma ligação que nós temos diretamente com Deus, né? Eu preciso falar com o Marcelo, por exemplo, eu pego o meu telefone e ligo para o Marcelo e falo com ele. E a oração é a forma que nós temos de falar diretamente com Deus. Então, é a nossa ligação com Deus, com a espiritualidade, onde nós podemos conversar com eles, né? Conversar a palavra conversar é bem interessante porque não é um monólogo, não é uma pessoa falando, né? Quando a gente ora, a gente está com a possibilidade também de receber, né? A gente se abre para receber, né? Muito bem. Rony, nesse contexto, né, da oração, quais são as características da oração? Bom, a oração, vamos dividir ela em 3 partes, né? Como uma boa história tem começo, meio e fim, a oração também é dividida em 3 partes, começo, meio e fim. E o que consiste essa começo, meio e fim? Por exemplo, vamos lá na primeira parte. A primeira parte é onde nós exaltamos o Pai. Podemos ver lá no Pai Nosso que começa: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. É exaltar o nome do Pai. Por quê? Nós estamos nos humilhando? Não, muito pelo contrário. Nós estamos nos demonstrando humildade, que é diferente de se humilhar. Nós estamos demonstrando humildade e dizendo que o Pai, e reconhecendo que o Pai, ele tem o poder das coisas, né? Então, nós vamos exaltar o nome do Pai, né? A segunda parte é a parte onde nós pedimos, que seria o interessante, né? Onde nós pedimos. Tá, Rony, mas daí o Pai sabe de tudo que nós precisamos. Sim, Ele sabe tudo que nós precisamos antes do que nós, antecipado, né? Mas como Ele nos dá o livre-arbítrio, se a Fabiana lá está precisando de dinheiro, Ele vai lá e provém. A Fabiana está precisando de comida, Ele vai lá e provém. Tudo antes da Fabiana pedir. Nós seríamos marionetes. E Ele estaria interferindo no nosso livre-arbítrio. Então, é ao momento onde que nós vamos nos conectar e pedir os nossos anseios. Por isso que precisamos ter muito cuidado do que nós pedimos. Porque podemos recebê-los, né? Então, esse é o pedir.
E é que nem eu já falei, ele não interfere nisso porque seria que nem uma fonte d'água. Nós estamos aqui com sede, nós pedimos água, mas a fonte está ali. Se nós não vamos até ela, nós não vamos saciar a sede. E Deus é assim também, para que ele não interfira no nosso livre-arbítrio, senão seríamos maionese. E a terceira parte é onde vamos agradecer. Agradecer pelas graças alcançadas. Mas eu não recebi essa graça que eu estou pedindo agora. Exatamente. Mas tudo que tem na sua encarnação, desde quando você veio ao planeta Terra até hoje, olha quantas graças você tem para agradecer. Seus amores, famílias, amigos, pai, mãe, irmãos, tudo isso tem que agradecer. O trabalho. Inclusive, nós precisamos agradecer nossos inimigos também. Porque é ele que nos faz a estar alertas, vigilantes e buscar compreensão, o perdão, a caridade. Então, é os inimigos que nos fazem. Os amigos é uma calmaria. Os inimigos nos movem para buscarmos nos melhorarmos. Não para brigar com eles, né? Mas é para nos melhorarmos e sermos melhores que nós somos, né? Melhores do que nossos inimigos. Né? Então, essas seriam as características disso, né? As três partes, exaltar Deus primeiro, segundo, fazer nossos pedidos, nossas preces, e que nem eu disse, muito cuidado, porque nós podemos receber o que nós estamos pedindo, e depois agradecer pelo que já temos, o que já conquistamos nessa encarnação, né? E Jesus convida sempre as orações no seu íntimo, né? Se você não sabe coisa, recolha seu íntimo e ore. Mas na doutrina nos convida a nos reunirmos e fazer as orações. Mas desde que nós estemos no mesmo intuito, na mesma intuição de causa. Por exemplo, vamos orar para nossos irmãos, vamos pela caridade e tudo isso. Então, essa é uma oração coletiva, quando um objetivo seja o coletivo e não individual. Quando é individual, nos recolhemos no nosso íntimo e fizemos essas preces. E essa questão dos três aspectos da prece, nós somos muito apegados ao pedir, né? A humanidade, de um modo geral, lembra de Deus na dor, lembra de Deus na dificuldade, né? Mas Deus quer estar conosco na nossa alegria. Deus quer estar conosco em todos os nossos momentos. Como é importante também, quando tudo está bem na nossa vida, quando nós estamos dando conta das questões que temos que resolver, quando nós estamos saudáveis, quando aconteceu algo simples, mas bom na nossa vida, a gente lembrar que Deus também está ali, na alegria também, junto conosco. A tudo dai graças, né? Exatamente. E a gente, como foi colocado, a gente pede muito mais na oração porque a gente não foca no agradecer. Se a gente focasse no agradecer, colocar numa listinha tudo que a gente tem de bênçãos, né? Só o fato de você enxergar, tem pessoas que não enxergam, escutar, ter um alimento. Então, se a gente fosse colocar todas as coisas que a gente não valoriza, a gente valoriza muitas vezes a nossa vida, algum aspecto, quando a gente perde esse aspecto. A gente valoriza a saúde quando está doente. Então, a gente teria um motivo somente para agradecer, né? Louvar, exaltar, como o Rony falou, e agradecer deveriam ser os principais fatores da oração e não o pedir, né? O pedir demonstra para Deus nós parecemos aquele filho que é insaciável, né? Então, que a gente pudesse se concentrar mais nesse agradecer as bênçãos que nós recebemos. É que nós, né, ainda somos materialistas demais e nós queremos o imediatismo, né? Então, e nós não olhamos o contexto todo, nós só olhamos o momento, a dificuldade é onde que nós vamos pedir certas coisas. E o que nós pedimos? A maioria das vezes nós pedimos materialismo, não pedimos para que o nosso irmão melhore. Nós pedimos, Rony, além dessa questão dos elementos materiais, nós pedimos a transformação até das pessoas.
Pois a gente é. pede Deus, ajude o fulano. Em outras palavras, a gente quer, não, mude o fulano inteiramente ele. Pra A que gente eu pede para esteja que bem. tudo ao nosso redor mude, mas a gente esquece de fazer o É. principal, que é pedir que a gente possa mudar, né? Que é um objetivo nosso na Terra, né? Muito bem Então, colocado. a gente vê tudo isso, mas não olha para agradecer o que nós já temos. Infelizmente, né? Então, é por isso que nós pedimos mais e agradecemos menos. Esquecemos, às vezes, até de agradecer. Mas veja isso que você fala, quando Jesus nos recomenda que a gente se recolha em oração. Esse recolher, normalmente a gente associa ele ao nosso espaço físico, né, da nossa casa. Eu vou me recolher lá no meu quarto e vou orar. Mas quando ele diz te recolha, ele está tentando dizer assim, te recolha para dentro de ti e olha para ti. E olha para o que passa lá no teu interior, lá na tua mente, lá nas tuas emoções. Então, se nós fizermos de fato isso que Jesus fala, se nós realmente fizermos esse processo de nos recolher, e isso significa conversar de forma muito honesta com a nossa consciência, nós vamos parar de pedir 90% das coisas que nós pedimos, porque é ali nesse recolhimento íntimo que nós vamos entender a causa dos nossos problemas, que 99% somos nós mesmos. Somos nós mesmos, muito bem colocado. Mas lembrando que nem eu já falei, nós precisamos pedir certas coisas, porque Deus, por mais que Ele saiba, Ele nos deixa o livre-arbítrio e daí nós vamos pedir o que nós precisamos. O que né? de fato Mas pedir, nós precisamos. pedir o de fato. essencial O e essencial, não o supérfluo, né? Que é o nosso ponto. Exatamente, eu ia chegar lá. Nós vamos pedir o essencial, o que nos basta para nossa evolução moral, né? E por isso que eu disse, muito cuidado do que nós pedimos, porque coisa. Mas geralmente, que nem você falou, Fábio, se nós olharmos a nossa vida, 95%, que nem você falou, nós temos a agradecer o tudo que já conquistamos. E conquistamos muito nesse caminhar. Mas temos que voltar para nós e começarmos a nos olhar. Exatamente, esse que é o ponto principal. Agradecemos a presença, a participação de todos os nossos amigos, irmãos e irmãs que nos acompanham, seja pelo Facebook, seja pelo rádio, né? Fiquem conosco e enviem sua colaboração caso tenha alguma pergunta, mesmo acerca de outros assuntos da doutrina espírita, alguma questão que está bastante intrincada ali, estamos aqui abertos a poder auxiliar se estiver ao nosso alcance. Fábio, falando de oração, né? A gente falando dos pedidos que a gente faz para Deus, e aí muitas pessoas perguntam, nossa, mas eu peço tanto e não recebi o que eu pedi. E aí muitas pessoas perguntam-se, a oração é realmente eficaz na nossa vida? Sem dúvida ela é eficaz. E quando as pessoas falam, às vezes as pessoas falam, Deus não me ouve. Sim, Ele ouve. Ele ouve, Ele entende e principalmente Ele te conhece, né? Então, aquilo que nós pedimos vai vir para nós, mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Aquilo que nós pedimos vai vir para nós, mas não é da forma como nós imaginamos, é da forma como nós precisamos. Então aqui é preciso a gente lembrar que, como o Rony falava antes, nós ainda estamos muito apegados à matéria, nós somos muito matéria e nós temos uma sensação de domínio, de controle sobre a nossa existência e uma ideia de que nós sabemos exatamente aquilo que nós precisamos, mas não é bem assim. Muitos dos nossos pedidos, eles não só são equivocados, como eles podem ser prejudiciais para a nossa própria existência, para a nossa própria evolução. Imagina você, uma criança que está lá brincando na cozinha e de repente ela vê uma faca lá, com aquele cabo colorido, e ela quer aquela faca. E ela pede a faca e a mãe não dá. E ela se joga no chão e a mãe não dá. E até que ela para de chorar e ela desiste da faca, né? E Deus faz esse processo conosco. Muitas vezes nós estamos pedindo algo que nós não podemos ter, que não vai nos agregar, que vai nos prejudicar, né? Imagina, por exemplo, um espírito que é altamente endividado
que está aqui numa luta imensa com as suas más tendências, com o seu ego. Está sendo difícil quando a vida dele está bem controladinha e ele começa a pedir pela riqueza. É muito fácil um espírito se perder numa prova como essa. Se você não recebeu essa prova, é porque você não tinha condição, né? Às vezes eu brinco, a gente pobre já é difícil de lidar, se ficar rico é insuportável, né? Então Deus tem essa consciência. Vai saber quantas vezes nós nos perdemos por conta de coisas assim. Nos perdemos, né, Fábio, fazer essa colocação, nos perdemos no sentido espiritual. Se a gente ganhar tudo, a gente vai ficar na vida material esquecidos do propósito único e necessário de estarmos aqui, né? Exatamente. Então, quando nós rogamos, quando nós pedimos coisas a Deus, nós vamos receber. Nós sempre vamos receber, mas da forma correta. No momento em que nós nos colocamos em conexão com a espiritualidade, nós já estamos sendo fortalecidos. Mas há algo muito importante a se dizer em relação à prece, que existem leis que regem o universo. Essas leis, elas foram criadas por Deus e Deus não as derroga. Você imagine se você pede uma coisa e o Rony pede outra coisa totalmente diferente, e cada um quer mudar uma lei ao seu bel prazer. Não pode. A Fábio quer o sol e o Rony quer a chuva. Exato. Nesse momento. Vira o caos, né? Deus não faz isso, Deus não permite isso. Mas tem circunstâncias que o auxílio vem de toda forma. Um exemplo assim, muito comum, né? Imagine uma pessoa que está num processo de adoecimento a longo prazo, né? Ela está num processo de adoecimento, ela está se enfraquecendo, ela está enfrentando uma doença dolorosa, ela está no final da sua existência. O óbito dessa pessoa, o desencarne dessa pessoa é natural. É o desgaste do organismo, é uma lei natural, né? Mas aí tem lá um familiar que não aceita aquilo. Que, como o Rony falava, está preso aqui na matéria, não enxerga que tem mais além disso e está ali entrando em desespero. E essa pessoa, todos os dias, ela reza a Deus para que aquele familiar não desencarne, né? Pode ser uma mãe, pode ser um pai. Não leve minha mãe, não leve meu pai, né? Deixe ele aqui comigo, não permita que ele morra. Mas morrer é natural. Deus não pode manter aquela pessoa eternamente porque alguém está em oração. Mas o que acontece? Cada vez que essa pessoa pede para que o seu ente querido fique, a dor dela se manifesta. E o amparo vem nesse sentido, acalmando o coração, acalmando a mente dela, né? Colocando ali energias fluídicas, calmantes, reparadoras, de resignação, para que ela comece a despertar lá na mente dela o processo de aceitar que aquilo vai acontecer. E quem trabalha em casa espírita como nós, certamente vê muitas situações em que pessoas que vêm de outras crenças ou que não tinham crença nenhuma, e elas procuram a casa espírita porque perderam, entre aspas, um ente querido. O que acontece ali? Muitas vezes, nesse processo de eu não aceito que o meu ente querido parta, o mentor espiritual dela ou outros espíritos amigos intuem essa pessoa para que se aproxime de alguém que possa ou levá-la à casa espírita, ou levar a ela alguma obra, ou levar a ela o conhecimento do espiritismo, para que ela entenda, então, que de fato aquele ente querido não morreu. Ele apenas vai se afastar dela temporariamente. Ou seja, ela vai encontrar na doutrina o amparo que ela precisa, o entendimento que ela precisa. Então, por muitas vias distintas e de muitas formas diferentes, a prece é atendida, sim. O que nos falta é saber entender quando isso vem e como é que isso chega para nós. Principalmente, nós precisamos tentar compreender de que forma ela é atendida também. Ah, eu quero um carro novo. Mas como é que eu vou conseguir esse carro novo? Deus não vem ali dizer, ó, tô aqui, ó. Ele vai preparar muitas, se for do meu merecimento, em primeiro lugar, isso né? É fundamental que você falou agora. Se for do meu merecimento, porque eu posso pedir um monte de coisa, mas se não for do meu merecimento e que for bom para mim, eu não vou conseguir.
Vai ter outras formas que Deus vai proporcionar e vai até me atender. Mas ele não vai chegar, por exemplo, que eu falei de um cara novo, ele não vai chegar aqui e dar a chave, ó, é teu. Ele vai proporcionar muitas coisas por trás disso. Um bom trabalho, um bom ganho para que eu conquiste isso. Mas lembrando sempre, né, Rony, aquilo que você falou também antes. Como é que Jesus, que nos ensina a orar, ele nos recomenda pedir o necessário? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Exatamente. Então tem muitas pessoas que pedem o supérfluo. O carro, muitas vezes, ele é uma necessidade, né? Mas a gente tem que se ater ao necessário, a pedir o necessário. E daí a gente vai... e qual que é o que é o necessário? É o carro novo ou é você ser energizado por Deus, ser intuído por Deus para buscar os melhores caminhos para o teu desenvolvimento espiritual, para daí sim você ter maturidade para ter um carro novo, né? Então a gente tem que entender, né, que a oração, né, como a Fábio muito bem colocou, a oração me chamou a atenção no comentário. A oração, a eficácia da oração está naquele recebimento imediato da harmonização interior, da energização, das intuições que vão nos levar aos caminhos da nossa necessidade evolutiva, né? Então é bem interessante nesse sentido, né, Fábio? E quando a gente recebe um não, o não também está nos sendo uma forma de Deus nos atender, né? Porque às vezes nos ensina muito mais do que um sim. Muito mais. Porque nós temos, quando a gente reencarna, nós temos ali um planejamento reencarnatório, né? Nós temos algumas questões que nós temos que resolver, nós temos algumas situações que nós precisamos viver, nós pedimos para passar por isso e nós precisamos viver isso. Então você imagina, por exemplo, uma situação que a gente vive às vezes, né, acompanha nas pessoas. Ah, mas eu quero tanto passar num concurso e morar lá no litoral. E faz 10 anos que eu estou tentando e não tem jeito, e não tem jeito, e não tem jeito, e não passo, e estudo e não passo. Aí, quando a pessoa mais ou menos desiste daquilo ali, o que acontece? Ela encontra, às vezes, o amor da vida dela. Ela se casa e ela constitui família. Por que tu não passou, criatura? Porque teu lugar era aqui. Tu tinha que encontrar essa pessoa aqui. Tu tinha que ter esse filho aqui. Tu tinha que viver aqui nesse lugar. Tu tem coisa para resolver aqui. É aqui o teu lugar. Mas a gente fica ali batendo, né? Então, talvez a questão mais importante da prece seja a nossa entrega. Seja a gente aceitar que é Deus que sabe o que é bom para nós. Porque tem coisas que hoje Ele me diz, não, isso não é para ti. E eu fico triste. Mas daqui a 10 anos, quando eu olho para essa situação passada, eu digo, meu Deus, que bom que tu não me deu aquela coisa que eu tinha te pedido. Isso ia ser um problema hoje na minha vida. Do que tu me livrou, né? Então, seja feita a vossa vontade. É Ele que sabe, né? E tem uma passagem de Jesus, quando está chegando lá o final da passagem dele aqui na Terra, e ele entra lá no Getsemane para orar. E ele pede, e tinha Pedro e João com ele. E ele diz a eles, a minha alma está profundamente entristecida. Porque ele estava percebendo, ele estava se sentindo angustiado. Ele sabia que aquela hora derradeira estava chegando e que ele ia sofrer muito. Ele tinha noção do sofrimento. Então ele pede para eles que eles aguardem, que ele vai lá se retirar e vai ficar em oração. E nessa oração ele pede para Deus, Pai, você tudo pode, afasta de mim esse cálice. Mas se for da sua vontade, que seja assim, então que seja assim. Que seja a sua vontade e não a minha. E ele passa pelo processo com aquela força que ele teve de resistir, de se entregar. Então, a questão mais importante da prece é essa. É a entrega. É a gente entender que por mais que eu peça coisas, Ele sabe o que é melhor para mim. A entrega, a vontade superior, a sabedoria muito maior que a nossa. Entrego a Ti o meu espírito. Jesus faz isso também, né? Muito bem. Rony, falando de oração, qual é o melhor modo de orar? Barbaridade. Então vamos lá.
O Evangelho segundo o Espiritismo nos orienta e nos fala, nos ensina, porque o Evangelho é o caminho, né? É as nossas orientações. Para tudo que nós precisarmos, vamos lá buscar o Evangelho. Sempre vamos ter uma frase que nos acalenta e nos orienta, né? Então, o Evangelho nos orienta o seguinte, que toda oração, para ter eficácia, para ser uma boa oração, ela precisa ter sentimento, né? Ter ideias claras do que eu estou fazendo aí. Então, não adianta eu proferir palavras maravilhosas ou ficar 1h30, 2 horas orando, mas nessa 1h30, 2 horas eu estou aqui proferindo as palavras, mas com o pensamento na louça que eu tenho para lavar, nos boletos que eu tenho para pagar, nas coisas que eu tenho que fazer hoje, amanhã, depois da manhã. Qual é a minha conexão com o Pai nesse momento, com a espiritualidade nesse momento? Nenhuma. Eu estou proferindo palavras ao vento. Por isso que Jesus diz, recolha-se no teu íntimo e ore. Então vale muito mais 1 minutinho, 30 segundos, que eu me recolho internamente, me concentro e faço essa conexão com a espiritualidade, com a conexão com o Pai. Vale muito mais esses 30 segundos, onde só me conecto e digo obrigado, Pai, por tudo que eu tenho. Vale muito mais do que eu ficar 1h30, 2 horas aí falando, proferindo belas palavras, com requintamento de conteúdo, mas se eu não estou sentindo em meu coração, se eu não estou conectado, não vai adiantar de nada quase. Lógico, tem seu efeito, mas ínfimo. A gente não vai impressionar Deus, não esqueça, não, né? não, Deus já conhece nós, né? Exatamente. E Deus nos conhece profundamente, sabe das nossas intenções e tal. Então, essa conexãozinha desses segundos que a gente faz, mas com sentimento, com honestidade, para conosco mesmo, nem para com o Pai. Honestidade para conosco. Porque quem que nós tentamos enganar? Nós tentamos enganar nós mesmos. Então, esses poucos segundos que a gente se conecta verdadeiramente com o Pai é a melhor forma de orar. E tem uma questão muito importante nisso tudo que o Rony fala. Muitas das questões que nós somos auxiliados espiritualmente a resolver, sejam conflitos íntimos, né? Às vezes eu preciso de uma resposta, eu preciso de um caminho, eu me sinto perdida. E quando eu me coloco nessa entrega a Deus, eu sei que essa resposta vai vir. Ela vai vir através de um sinal. Mas uma coisa que a espiritualidade usa muito para nos socorrer é a nossa intuição, né? Só que a gente sabe que existem dias em que a nossa mente, quando a nossa mente está mais agitada do que o normal, que de um modo geral nós nos tornamos criaturas agitadas porque temos uma vida frenética, existem dias em que nós produzimos aproximadamente um pensamento por segundo. Um pensamento por segundo. E 99% disso aí é bobagem. Não tem muita utilidade nisso, é gastar energia, né? Só que para a gente poder ser intuído, a espiritualidade precisa que a nossa mente se acalme. Então, às vezes, é como o Rony fala, você está ali rezando, você está repetindo palavras, mas a tua mente está focada em outras coisas. Ou ela simplesmente não está focada, simplesmente estão passando ali muitas coisas sem significado naquele momento. Como é que o teu mentor vai conseguir se aproximar de ti e te intuir? Como é que a espiritualidade vai conseguir um espaço na tua mente para te dar a resposta que você precisa? É por isso que em muitas circunstâncias a gente faz uma prece antes de dormir e acorda de manhã com a resposta. Por quê? Porque foi lá no teu desdobramento que você recebeu a resposta que você precisava. Você precisou ser conectado enquanto estava em espírito, retirado do corpo, né? O teu mentor de civil, vem cá, tira você dali, vem que nós vamos conversar agora.
né, te dá a resposta, e aí no outro dia você acorda e diz, nossa, mas eu sou um gênio, ó, dormi um pouquinho e já veio a solução para mim. Então nós não permitimos muitas vezes que a espiritualidade nos ajude. Nós não tiramos o tempo para Exato. sentar, para ficar ali. A gente tira tempo para responder mensagem, para ver videozinhos Pra ver inúteis, mas a gente para conversar com 1000 pessoas, mas agora para conversar com a nossa fonte, com o nosso Pai verdadeiro, que é Deus, a gente não tira o tempo. E é esse que é o resultado de muitos problemas, né? Então, e aí tem essa questão também da prece, né? O Chico Xavier tinha uma situação de um senhor que foi procurá-lo, desesperado, pedindo ajuda, porque ele se sentia obsidiado. E ele falava para o Chico, olha, eu tenho certeza que eu estou obsidiado e que há uma obsessão grave na minha vida. E o Chico disse, mas por que, meu irmão, que você tem esse pensamento? Por que você acha que você está obsidiado? E ele disse, Chico, eu não consigo mais rezar. Não consigo mais fazer uma oração, eu tenho problemas, eu preciso de ajuda, mas eu não consigo mais pedir ajuda para Deus. Daí o Chico perguntou, mas por quê? Toda vez que eu me ponho a rezar, eu durmo, eu apago. Aí o Chico perguntou para ele sobre o trabalho dele e tal. Aí quando ele falou tudo, o Chico disse, meu filho, tu não tem obsessor, tu tem cansaço, tu tem sono. Então quando você deita, você dorme, porque o teu corpo não aguenta mais. Escolhe outro momento. Então, quando a gente precisa trabalhar nossa mente para qualquer questão, também precisa ser disciplina. Se eu sei que eu estou cansado e eu esperar que eu deite para rezar, isso não vai funcionar, porque eu vou dormir. Então, nós precisamos, como você fala, né, escolher entre tantas atividades que a gente tem, alguns minutos do dia, né, para entregar o nosso dia para Deus, para entregar a nossa vida para Deus, para entregar o nosso espírito, para que Deus nos conduza. Para lembrar quem nós somos também, nesse momento. Porque quando a gente se conecta com Deus, a gente lembra, quem sou eu? Eu sou um espírito aqui na Terra em aprendizado. Então a gente volta à nossa fonte, a gente sempre está nesse contato que é a nossa paz, né? É estar em contato com Deus. E não tem momento certo para oração. Qualquer momento é um momento. Eu posso estar lavando uma louça e me conectar com o sentimento. Eu posso estar lá no trânsito, me conectar com o sentimento. Então não existe momento certo. O horário é às 8 horas da noite, o horário é 7 da manhã. Não existe. A partir do momento que você sente a necessidade, silencie a sua mente, serene a sua mente e faça oração. Porque, que nem diz a Fábia, a nossa mente é muito barulhenta. Nós podemos até estar não falando nada, mas a mente está lá a milhão, né? E tem uma conhecida que ela fala que a nossa mente ela é um grande galinheiro. Ela está sempre cheia de galinha cacarejando ali, ó. Cacarejando, fazendo um barulho que a gente não consegue ouvir mais nada. Então, é necessário disciplinar também nesse sentido, né? Exatamente. Então, é só silenciar a mente, dar aquele espaço para que o nosso mentor, a espiritualidade que nos envolva, fazer essa conexão, né? Mas nós precisamos nos preparar para isso, né? E tem outra coisa também, né? As pessoas, quando elas são muito céticas, tem muita gente que por não acreditar, então ela critica a fé do outro, né? E as pessoas falam assim, bom, mas se Deus é tão poderoso, se Jesus é tão poderoso, então por que ele não resolve as tuas situações aí sem que você peça, ou as minhas situações? Então só porque eu não acredito nele, ele não vai me ajudar. E aí a gente precisa ter uma clareza nesse sentido. Deus não viola consciências. Jesus não viola consciências. Se você não quer a presença dele na sua vida, ele não vai te forçar, né? O livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, exatamente. Então, existe uma porta aí, e eu preciso abrir, eu preciso permitir. E essa porta é a porta da oração. É claro que, por mais que os ateus ou os céticos, enfim, eles não concordem com isso, o fato de você estar aqui é resultado da existência de Deus. É Deus que permite que você esteja. Foi Jesus que veio e trilhou toda essa estrada que hoje você caminha por ela sinalizada e fácil de andar, né? Então, se isso não existisse, você não existiria. Mas para que ele possa participar efetivamente da tua vida. E é tão maravilhoso quando isso acontece na vida da gente. Mas você precisa abrir a porta.
é necessário ter o movimento. Com certeza. Fábio, falando em pensamentos, na nossa mente, como o Rony falou, que é bastante tumultuada, e no teu exemplo, né, do galinheiro, que é bem interessante, nós podemos afirmar que existe transmissão de pensamento na prece, na oração? Existe transmissão de pensamento sempre, o tempo inteiro, né? Nós, dentro da doutrina espírita, a gente parte do princípio de que estamos todos imersos naquilo que nós chamamos de fluido universal, né? E o nosso pensamento, quando nós estamos pensando, nós estamos vibrando, nós estamos emitindo vibrações. E essas vibrações, elas vão movimentar esse fluido universal. Elas geram o que a gente chama de corrente fluídica, né? Mas hoje também existem vários estudos em várias universidades do mundo. Israel é um país que se destaca muito na produção desse tipo de conhecimento, que estudam essas formas de vibração de um ser humano ao outro. E hoje existem estudos de que o que nós chamamos de perispírito, alguns estudiosos chamam simplesmente de campo de informação. Então, nós víamos o nosso perispírito como uma forma energética, né? Antigamente as pessoas chamavam essa energia, esse campo magnético de aura. Hoje muitos estudos eles nos trazem, nos dão conta de que esse campo magnético ele tem informações. Então nós podemos acessar essa informação do outro através do nosso pensamento. Nós podemos influenciar a realidade do outro através do nosso pensamento. Aquilo que dentro da doutrina nós chamamos de psicosfera, né? Nós criamos uma psicosfera através do que nós pensamos, através do que nós sentimos, porque vibrando nós emitimos, né? Tem um exemplo bem prático para as pessoas entenderem isso. Imagina que você chega na casa de alguém. Você foi convidado para jantar lá na casa dessa pessoa. Várias pessoas estão reunidas ali. Mas antes de você chegar, aconteceu um fato desagradável ali. E quando você chega, essas pessoas elas estão todas irritadas. Como é que a gente sente aquele ambiente? Você não sente aquilo ali? Você sente um ambiente pesado. Não fica claro isso? Às vezes você chega naquele lugar, aquela energia ela está tão densa que parece que você pode pegar aquilo ali, né? Por quê? Aquelas pessoas que estão ali, elas estão pensando e vibrando da mesma forma. Existe ali uma vibração ruim, uma vibração pesada. E aí eu tenho uma escolha. Eu posso chegar ali e me contaminar, e começar a vibrar da mesma forma, e daí fica um horror aqui do ambiente ali. Ou eu posso ir embora, né? Porque eu chego ali, eu me deparo com aquela situação e eu posso pensar, não estou podendo com isso aí, hoje eu vou embora, não vou ficar aqui nesse lugar pesado. Ou eu posso, com a minha vibração positiva, alterar aquele ambiente. Da mesma forma que às vezes nós não estamos bem, chegamos em lugares, e muita gente nos relata isso. Eu estava péssimo quando eu cheguei lá na casa espírita. Nossa, eu saí de lá leve, eu saí bem. Por quê? Porque ali existe uma reunião de pessoas que estão vibrando bem, que estão vibrando positivamente, que decidiram estar ali por sua vontade para se conectar com Deus. Então, o que elas estão gerando ali? Uma energia positiva. Pensamentos bons, sentimentos bons, boas vibrações, e nós vamos captar aquilo quando nós chegamos ali. Então, literalmente, existe uma troca, uma descarga de uma energia ruim, uma vibração negativa que eu levei, e um recarregar-se de energia boa, positiva, que eu recebi dali. Por quê? É como o Rony falava antes, quando nós estamos reunidos para orar por alguém, nós estamos gerando ali uma psicosfera especial, boa. E é exatamente essa movimentação do pensamento através da nossa vibração, a geração dessa corrente fluídica, que faz a prece ser algo tão poderoso. A prece é poderosa. A gente se descuida disso porque não tem noção do poder que uma prece tem. Do poder que uma prece tem.
né? Então, ela funciona, ela nos ajuda em muitos aspectos da nossa vida e o poder do pensamento é muito grande. Então, é por isso que quando nós nos propomos a orar por alguém, isso também é tão importante, né? As pessoas, elas sentem isso. A emanação que nós estamos vibrando, mesmo à distância. Eu posso curar o Rony da doença dele? Provavelmente não, porque a doença do Rony é uma doença que ele precisa viver. Faz parte do resgate dele, faz parte do plano que ele traçou para si, para essa encarnação. Eu não tenho o poder de alterar a realidade dele neste sentido. No que é provacional é dele. Mas a minha oração pode fazer com que ele se sinta fortalecido, com que ele encontre forças, com que ele encontre ânimo para continuar lutando, para continuar vencendo essa batalha, né? Então, a oração, ela é poderosa, sim, e ela se dá nesse sentido de transmissão de pensamento. Por isso que nós somos sempre convidados a vigiar e orar, né? Principalmente o vigiar, porque, como você falou, que nós emanamos o que pensamos. Então, o que eu estou me abastecendo? O que eu estou me alimentando meus pensamentos? Coisas boas ou coisas ruins? Então, de tudo que eu me alimento, eu acabo repassando, emanando. Então, se eu me alimentar de coisas boas, de evangelho, de orações, de bons pensamentos, eu busco a me alimentar de coisas edificantes, eu vou emanar essa energia edificante também. E é uma coisa muito importante também que a gente precisa atrelar à oração, né? O Tiago tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que a fé sem obras, ela é estéril. Então, a prece, ela precisa estar entrelaçada no trabalho com o bem. A boa ação é uma prece. A alegria que eu levo é uma prece. E aí, quando eu vejo, por exemplo, aquele meu irmão que está lá, numa situação lamentável material, ele não tem o que comer, ele não tem o que dar para o filho dele comer, a cesta básica que eu levo para esse irmão é uma prece, entende? Ele não precisa só do alimento espiritual, ele precisa do alimento da matéria. Então, quando nós conseguimos saciar a fome do corpo dele, aí nós podemos chegar no espírito dele, né? Então, é necessário que a gente tenha essa consciência. A oração, ela é fundamental, mas nós precisamos também do trabalho material. Nós precisamos também trabalhar pelo bem, movendo as nossas forças físicas, os nossos recursos físicos, o nosso tempo disponível, né, em relação à necessidade do outro. E sempre temos tempo, né? Só nos basta nos organizar, que nem o Marcelo falou. Às vezes nós passamos ali uma hora e pouco, 2 horas, vendo videozinhos inúteis. Saber que nós poderíamos, nesse tempo, em 5, 10 minutos, tirar esse tempo para nós. É lógico que nós precisamos de distração também. Mas tirar 5 minutos, 10 minutos do nosso dia a dia para fazer essas conexões, fazer nossas orações, se alimentar de coisas boas, coisas úteis para nossa moral. O espírito Bezerra de Menezes, né, através do livro de Ivone do Amaral Pereira, ele narra para nós que quando a gente está lendo um livro nobre, um livro bom, a gente está emanando as mesmas energias da oração. É bem interessante, como foi falado, né? Existem várias formas da oração, não é apenas essa conversa que ela é fundamental, ela é a primordial, mas existem outras formas, né, que a gente vai fazer na oração. Essa conexão profunda com Deus, o nosso Pai. Meus amigos, nós estamos nos aproximando do final do programa. Temos ainda algumas questões, mas antes nós gostaríamos de ouvir novamente o recado da nossa patrocinadora, a Palmar Impermeabilizações, e vamos ouvir o seu recado. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação.
Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Então, meus amigos, o nosso tema dessa manhã do Hora Espírita, programa Hora Espírita, é o convite à oração. E aí, Rony, uma questão bem interessante, queríamos pedir para você, qual é a oração de Jesus? Lembrando que a doutrina espírita sempre nos ensina que Jesus é o grande mestre, ele é um modelo e guia que nós no espiritismo, né, como em muitas religiões, reconhecemos. Qual é a oração de Jesus, então? Bom, desde o início do programa nós praticamente já viemos falando sobre isso, né? Nós falamos da qualidade, como você faz uma boa oração, né? Mas vamos lá no Evangelho, aonde que tem a passagem onde os apóstolos meio ainda não estavam cientes de como seria isso tudo. Eles questionaram Jesus e pediram para ele que ele ensinasse a orar, né? Então Jesus pega e passa para eles, ensina para eles, que ficou registrado para nós também, a oração do Pai Nosso, né? E ainda hoje, a oração do Pai Nosso é considerado uma das melhores orações que tem. Então, se nós, naquele momento, não soubemos fazer oração, nos recolhemos no nosso íntimo e rezamos o Pai Nosso. Basta. Porque ali, que nem nós falamos, tem as três partes. A enaltecer Jesus, Deus, a pedir as nossas preces e agradecer por que nós já temos. Mas podemos, sim, também, ele nos deixou no Evangelho muitas orações diferentes. As bem-aventuranças, as parábolas, todas elas são orações. Nós precisamos compreendê-las. Dentro do nosso conhecimento, nós vamos compreender de uma forma. Da semana que vem nós vamos ler a mesma parábola, por exemplo, nós vamos entender outra. Depende o momento espiritual que estamos passando. Mas se nós não soubermos nada disso, a oração do Pai Nosso é excelente instrumento. Ela é a oração essencial, né? A oração do Pai Nosso, realmente, muito bem colocado, né, Rony? Ela passa por esses três estágios, né? E ela tem, mas não é uma mera repetição, né? Essa oração, ela precisa ser refletida por nós a cada momento que a gente vai orando, porque ela tem preciosidades ali também na direção espiritual das nossas vidas, né? É uma oração fundamental. Eu fiz há algum tempo uma palestra sobre a oração do Pai Nosso e ela é de uma profundidade que é espantosa, né? E assim como o Rony falava agora, não existe um formato específico para a prece. Mas algumas pessoas, até por terem uma tradição religiosa diferente, elas gostam de preces feitas. Então, uma sugestão que nós podemos deixar é, na parte final do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali uma coletânea de preces, né? E tem preces ali para todas as ocasiões, desde para um adoecimento, prece pela gente, pelos obsidiados, pelos obsessores, pelos que estão por nascer, pelos que os que acabaram de desencarnar. Então, para muitas situações específicas, quem gosta ou sente necessidade de encontrar uma prece pronta, o Evangelho traz isso. Inclusive, ele explica sobre a prece em questão, né? É muito rico esse capítulo, é muito interessante. Quem tiver condições, quem quiser conhecer, é uma dica de leitura muito boa. Na verdade, nós fizemos há pouco tempo atrás, acho que uns 6 meses, um programa no domingo à noite, no Diálogo Espírita, falando do Pai Nosso. E a gente detalhava tudo. Então, cada frase dita nessa oração do Pai Nosso, ele tem um conceito, ele tem um ensinamento. Por isso que nem você falou, Marcelo, ela é rica, ela é simples, mas rica em detalhes, né? Então, dentro dos nossos sentimentos, já é uma grande coisa. E uma questão também que eu gosto de lembrar é quando nós estamos fazendo uma oração por alguém, nós estamos praticando um ato de caridade. É quando nós estamos doando 30 segundos da nossa vida que seja, né, mas fazendo uma prece com sentimento por aquela pessoa que passa uma dificuldade,
está enfrentando um problema sério, que precisa de ajuda. Às vezes a pessoa não pede, mas a gente sente, né, que ela precisa, e a gente coloca essa pessoa nas nossas orações. É uma caridade que nós estamos fazendo por ela. E, ao mesmo tempo, nós também estamos sendo beneficiados, porque nós nunca oramos sozinhos, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho uma dificuldade lá na minha casa, porque eu quero fazer o evangelho no lar, mas os outros não querem, então eu vou fazer sozinha. Você jamais vai fazer sozinho. Quando você abre o teu evangelho, coloca a tua água para fluidificar ali, naquele horário combinado, você está recebendo todo o amparo da espiritualidade naquela oração que você está conduzindo ali, né? Então, nós não temos como dizer, eu não posso ser caridoso, porque a prece é um instrumento. Com certeza, né? E a questão de nós lembrarmos sempre que nós somos filhos de Deus. A prece, não importa a nossa condição espiritual, eu estou me sentindo culpado por um erro, eu estou com problemas. Aproveita e pede perdão. Então, pede, né? Exatamente. Ou agradece do que já tem, né? A gente tem que se lembrar disso. Temos que nos lembrar de que a nossa oração ela é sempre ouvida. Às vezes não vai ser dado aquilo que a gente pede, como foi dito, mas o melhor para nós vai ser fornecido para o nosso caminho espiritual, né? Então a gente está sempre amparado, está sempre com a presença divina em nossas vidas, né? Exato. Só vamos fugir um pouquinho. A Andréia aqui na live nos questiona: gostaria de conhecer mais e participar, como faço? Você mora em Chapecó, nós temos 6 casas espíritas aqui em Chapecó e toda a região aqui tem. Eu acredito que entre casas espíritas e alguns grupos de estudos nas cidades vizinhas aqui, ou depende da cidade onde ela está, ela sempre vai encontrar algum grupo de estudo ou uma casa espírita que vai dar o suporte para ela, né? E nas redes sociais, facilidade que nós temos hoje, eu acredito que todas essas casas estão nas redes sociais, né? Então, basta lá buscar. Eu acho que na live do Hora Espírita também Nós temos uma página do Facebook, né? Do Hora Espírita. Então, a nossa amiga, ela pode digitar ali no campo de pesquisa Hora Espírita Chapecó. Ela vai encontrar também ali no próprio página do Facebook da Hora Espírita os horários das casas espíritas de Chapecó. A gente recomenda, se você quer escutar mais hoje alguma coisa, vá no seu YouTube, no celular, digite lá Espiritismo, e aí coloque o assunto: Espiritismo, doença, Espiritismo, falecimento, Espiritismo, explicações sobre o Espiritismo. Você vai encontrar muitas coisas de qualidade também no seu celular ali, você já encontra, né? Hoje às 19 horas, se você acessar o YouTube, Associação Espírita Nosso Lar de Chapecó, tem palestra ao vivo. Na terça-feira às 20 horas e no sábado às 19 a palestra é transmitida ao vivo. E todos que querem também conversar com alguém, vá até uma casa espírita, busca lá, tudo é gratuito, vai ser bem acolhido. Atendimento fraterno. Exato, vai conversar com alguém particular, sempre que necessitar. Muito bem, agradecemos a todos, né, pela audiência ao nosso programa. Obrigado, Rony. Obrigado, Marcelo, obrigado, Fábio, obrigado a todos que nos acompanharam. Fábio, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço e desejo a todos um lindo final de semana. Que Deus nos abençoe, um abraço a todos e até o próximo programa.